E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Mazi e esse é o canal Maziada. Bom, gente, hoje eu não vou encostar no microfone, ele tá longe de mim. Então eu espero que esse vídeo vá até o final e a gente possa conversar. É um vídeo de opinião, um vídeo que eu nunca tentei fazer antes. E ainda mais opinião sobre alguma coisa que eu gosto tanto. Eu achei legal vir trazer pra vocês e conversar sobre isso. Ouvir também nos comentários aí o que vocês têm pra falar. Mas hoje é um vídeo de opinião sobre a série The Last of Us. Say who you can save. Bom, pra quem não sabe, The Last of Us é meu jogo preferido da vida, assim. O 2, principalmente. O 1 eu gosto, mas eu acho que é um jogo muito bacana pra época, mas eu acho que não é um jogo tão impactante quanto o 2. O 2 é meu jogo preferido da vida, assim. Pra quem não sabe, eu sou uma pessoa que joga muito, eu gosto muito de jogar desde muito pequena. Eu comecei a jogar videogame, eu acho que com 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade. E jogo até hoje, como dá pra ver pelo meu cenário aqui atrás. E The Last of Us foi um jogo que mexeu muito comigo. Assim, tanto de eu mudar um pouco a minha forma de pensar videogame, quanto pra eu começar a refletir sobre determinadas coisas que o videogame nunca tinha me feito refletir antes, sabe? Eu sempre joguei muito por entretenimento, muito por imersão, e tiveram jogos sim que me fizeram sentir muitas coisas, tristeza, felicidade, e esse 1 milhão de outras coisas que a gente pode comentar sobre games. Mas eu acho que The Last of Us foi o primeiro jogo que me fez questionar, assim, a vida, sabe? A forma como a gente julga as pessoas e como a gente sempre tenta procurar um lado bom e um lado ruim. E eu não vou muito me prolongar nisso, porque esse não é um vídeo sobre o jogo, os 2 jogos. Mas é um jogo, assim, que mexeu muito comigo. Eu acho que essa é a primeira parte que eu preciso falar pra exemplificar um pouco do que eu vou falar sobre a série como um todo. Acredito que a maioria das pessoas que verem esse vídeo vão ter terminado de assistir a série ou estejam no meio dela. Então eu vou tentar dar uma opinião sem spoilers. Se aconteceu algum spoiler ou outro, eu vou colocar um aviso no vídeo, mas a ideia é não fazer com spoilers. Quando eu vi o primeiro anúncio da série de The Last of Us, eu vou ser muito sincera que no começo eu fiquei muito assustada. Eu fiquei com medo tremendo de ser uma série muito ruim. E isso muito pelo histórico, né? Quem é do mundo dos games sabe que a maioria das produções, a grande maioria, quase todas elas, que são feitas em adaptação de histórias dos games, não são muito boas. E eu não acho que é só por uma falta de produção. Acho que também é difícil de você colocar todo um sentimento de um jogo, toda uma construção de clímax e tudo aquilo que a gente vê no roteiro de games, que você passa normalmente muitas horas jogando, principalmente AAAs, né, que você fica um tempão jogando aquele jogo pra criar essa sensação. É muito difícil colocar isso num roteiro de uma série ou de um filme, porque é muito menos tempo. Então, as pessoas não conseguem se identificar com aquele personagem. Até jogos que são meio tosqueira ou jogos que não tem muito enredo, é difícil de reconstruir no cinema. E também porque os roteiros de jogos tendem a escapismos de uma forma boa, tá, gente? Mas escapismos que fazem com que aqueles jogos sejam muito, tipo, impossíveis de acontecer, né? As coisas que acontecem nos games dificilmente a gente vê na vida real, tirando jogos que são focados em storytelling. Então eu já começo essa análise com esse ponto de vista, assim. É difícil adaptar game. E uma coisa não impede a outra. Às vezes o filme é ruim, mas é divertido. Tipo, eu assistia muitos filmes do Resident Evil, e são filmes horríveis. Mas eu assistia porque é divertido de assistir. O último filme que lançou do Mortal Kombat eu achei muito bacana pra entretenimento, pra você ver ali aquela horinha de filme e você achar, meio tosqueira, mas assim, dá pra se entreter. E The Last of Us veio com uma proposta de ser diferente, mas respeitoso com a história. E isso no começo me deu medo, mas me deixou um pouco mais confiante em relação a essa adaptação. Porque eu acho que se eles mudassem muito esse universo, ia ser muito difícil de criar relação com esses personagens que a gente já tem tanto apego. Pra quem nunca tinha visto, eu achei que seria uma série legal. Mas pra gente que é fã, eu fiquei com muito medo. Então, a partir dessa reflexão, quando veio as primeiras imagens da Bella Ramsey, eu acho que é assim que fala, e do Pedro Pascal, eu comecei a me animar com a parte de cenário, com a parte de figurino, maquiagem, comecei a achar mais da hora. E falei, bom, se for uma série que
não consegue sustentar o roteiro, pelo menos é uma série que é muito bem feita em produção. Então vale a pena assistir mesmo assim. Eu ia assistir de qualquer forma, mas eu ainda pensei, vamos lá. Vou ser muito sincera que no começo, ver a Bella Ramsey como a Ellie foi um pouco difícil de fazer essa conexão da personagem Ellie com ela. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que a Ellie dela é uma Ellie que evoluiria mais facilmente pra Ellie que tem no segundo jogo. Ao longo da série, eu fui comprando mais a Bella Ramsey e eu comecei a achar que ela realmente estava entregando ali o que é uma Ellie que eu esperaria, principalmente na segunda temporada. Porque a segunda temporada e o segundo jogo é sobre a Ellie. O primeiro é muito sobre o Joe e qual que é a vida dele. Então eu achei que ela construiu muito bem essa pegada pra continuar a série, continuar essa história de uma forma muito cabível. Talvez até melhor do que no roteiro do jogo. Até melhor do que a primeira Ellie ali. Por mais que a gente veja esses resquícios de explosão na Ellie, esse tipo de trauma que ela expõe de uma forma violenta, acho que a Bella conseguiu fazer isso de uma forma muito natural, como se fosse intrínseco da personalidade da Ellie ser assim. Já a parte do Joe, eu acho que o Pedro Pascal, ele foi na régua, assim, no sentido de, se ele fizesse o Joe um pouco mais do jogo, seria muito caricato, e se ele fizesse um pouco menos, ia ser difícil de conectar. Então eu acho que ele pegou a essência do Joe e transmitiu ela de uma forma mais melancólica que me agradou demais. Eu achei muito legal a atuação dele como Joe. Eu acho que isso transformou ele numa pessoa mais... que causa mais empatia na gente. E eu fiquei com muita dó dele, assim, tipo, a série inteira eu fiquei, tipo, sofrida por ele e pela forma dele de ver o mundo e por como ele começou a sentir as coisas depois de tantos traumas. E eu acho que o mesmo acontece com a Ellie. A gente vê ela amadurecer de uma forma muito legal ao longo da série. Dá pra entender que cada trauma foi acrescentando ali uma camada nela de personalidade, de maturidade, que eu acho que vai ser muito legal de ver construída na segunda temporada. E aí, falando dos outros personagens, achei todos muito legais. A Marlene foi muito legal, a Marlene. Foi muito legal ver o Tommy também, com essa outra faceta. Achei muito legal como a série tentou incluir muito mais diversidade do que o jogo, porque o primeiro jogo nesse quesito era bem fraco, eu acho que eles até tentaram compensar no segundo isso, e eu achei isso muito legal na série. A escolha de cada personagem fez muito sentido, ver também ali os atores do jogo, que fizeram as vozes do jogo atuando foi muito bacana, porque você reconhece, né, quem é fã fala, nossa, olha lá, isso foi muito legal. E achei que eles colocaram de formas significativas, né? O ator que fez o Joe, que era o herói, fez uma pessoa com uma personalidade mais dúbia, né? A atriz que fez a Ellie fazer a mãe da Ellie, então tem toda essa continuidade. Então foi muito legal ver essas coisas. E a Marlene, de ser a Marlene, foi muito certeiro, eu achei que super funcionou. E isso as partes legais que eu achei na série. A produção foi super bem feita, a maquiagem foi super bem feita, achei as coreografias mesmo, os próprios infectados, assim, ficaram muito reais, ficou muito bacana a forma como eles fizeram a coreografia, a atuação corporal, ficou muito crível e te dá te dá uma vontade de pular da cadeira e falar, caramba, cara. Agora, das partes que eu não achei tão legal assim. Eu acho que nessa série é difícil de ter críticas, é uma série muito bem feita, é uma série que teve um investimento muito grande, tanto de tempo, de comprometimento da equipe, pelo que a gente vê, quanto de aposta mesmo da HBO, né? Dá pra ver que eles compraram a ideia e levaram muito a sério a parada. E foi muito legal de ver esse mundo construído com tanto carinho, porque o jogo tem muito carinho. Então eu achei que o Neil Druckmann também estar nessa produção foi muito certeiro, porque ele fez com carinho o que ele fez o jogo. Então isso é muito bacana, porque você vê que tem um cuidado com aquele mundo, que independente da mídia onde ele esteja, ele está muito bem feito. Mas, os poréns, os entretantos, eu achei que a série, ela, por ter um investimento tão grande e ela ser tão detalhista, encurtou e enxugou essa história para momentos muito chave. Então, cada episódio era um momento muito chave. O que foi bom, por um lado, por não ter muito filler, para não ter muito episódio que era só enrolação. Mas acho que isso pode ter mexido na experiência, principalmente quem não tinha nenhuma informação sobre o jogo, sobre a história antes dessa série.
acho que se eles tivessem explorado um pouco mais algumas nuances dessa história, mesmo que não fosse a parte de ação, que também é um ponto que eu vou comentar, eles teriam feito isso de uma forma mais cuidadosa para essa criação de vínculo não entre os personagens, mas entre as pessoas e os personagens. Quem tá assistindo, sabe, o espectador, eu acho que eles poderiam ter dado um pouco mais de tempo pro espectador se sentir abraçada por esse personagem. Que é um pouco, pra mim, aí, gente, é uma opinião muito pessoal minha, comento o que vocês acham em relação a isso. Mas eu achei que ficou como se fosse um apanhado de cutscenes. Sabe quando você vai ver a história de um jogo, mas você não tem tempo de assistir todo o walkthrough, todo o acompanhamento daquela história, como a cara joga, enfim, e você só vê as cutscenes? Eu achei que foi um pouco disso, a sensação que eu tive. Os meios do caminho ali ficaram meio implícitos. As passagens de tempo, ou os perrengues que eles passaram. Tem várias partes que eu acho que os perrengues são muito reais e dá pra ver que eles estão num mundo muito perigoso. Em outros momentos parece que eles só fazem um fast travel, que eles viajam de um ponto a outro de uma forma muito rápida. E que talvez fosse legal se eles mostrassem um pouco mais de dificuldade nesses caminhos, sabe? Uma outra sensação que eu tive em relação à ação, que eu acho que é o ponto que todo mundo já falou sobre essa série, é que o jogo é muito pautado na aflição desses momentos de tensão e ação. Quem joga o jogo sente aflição. O The Last of Us 2 eu joguei em call com meu irmão e a gente ficava em aflição na ligação. A gente falava, nossa, essa parte aqui, sabe? E eu acho que o The Last of Us 1 também tem isso, principalmente pra quem jogou na época que ele foi lançado, as pessoas sentiram essa aflição de tipo, putz, principalmente por ter um personagem principal que ele tá sempre acompanhado de uma criança. Tem essa sensação, porque a Ellie é uma criança, né, gente? Tipo, por mais que ela seja marrenta, que ela super se vire, ela é uma criança nesse primeiro jogo. E nessa primeira temporada da série. Então dá uma impressão que às vezes as coisas são fáceis demais. Mas, ao mesmo tempo, você sente a dor deles por passar por aquilo. Então é um ponto negativo, mas não é. E do ponto da ação, eu queria ver mais. Queria ver mais os infectados, eu queria ver mais esses momentos de confronto, que são os momentos que, pra mim, que gosto muito de histórias sobre infectados, zumbis e, enfim, pandemias, esse tipo de coisa, é uma coisa que eu prezo muito, porque eu acho que isso mostra a real dificuldade daquele mundo. É claro que é uma história sobre relações humanas, acima de tudo. Mas o fator infectado faz com que as relações humanas se moldem muito. E essas ações, tanto para Ellie quanto para o Joel, também aproximam eles. Conforme você vai avançando no jogo, a Ellie começa a funcionar melhor com o Joel. Ela começa a ajudar mais ele. E na série eu não senti tanto isso. Foram alguns pontos-chave ali de ação que poderiam ser mais. Eu queria ver mais. Espero que na segunda temporada tenha mais disso. O penúltimo episódio, pra mim, terminou de uma forma que eu fiquei, tipo, chocada como eu fiquei no jogo. Eu fiquei, tipo, nossa, que história, entendeu? No último episódio, eu acho que tem um pouco disso, mas eu achei que o Joel ficou muito Rambo. Tipo, ele resolveu as coisas muito fácil. Que entendo, porque é uma história de um jogo que o Joel é meio imortal mesmo. Mas eu esperava na série, já que deram todo esse tom pro Joel de mais humano, de mais melancólico, que eles fossem fazer isso com um pouco mais de dificuldade. Aí eu não vou entrar na cena em específico, mas vocês sabem que no final o Joel corre pra fazer uma coisa que ele precisa muito e salvar uma pessoa que ele quer muito. E ele fica imortal. Tipo, ele sai correndo e faz tudo, e como se não tivesse dificuldade nenhuma. Mas eu gostei das nuances, principalmente da atuação do Pedro Pascal. Eu achei que foi muito bem feito. As caras, a preocupação, o medo. Eu achei que isso ficou muito, muito claro na cara dele, assim. Eu achei que essa atuação nesse sentido foi muito legal. E o diálogo final eu achei muito bacana, né? A gente vê no jogo algo parecido. Mas achei que podia ter mais emoção também. Acho que o penúltimo episódio foi bem mais impactante que o último. No total... E aí, o final de toda essa minha análise e opinião de uma pessoa completamente leiga. Achei a série muito legal, achei a série muito bem feita, é uma série que você espera pra ver o que vai acontecer. Até a gente que sabe a história, a gente fica esperando. Achei que essas inserções de novidades na história foram muito bem-vindas. The Last of Us é um mundo que a gente quer ver mais, e a gente quer ver mais criações da equipe ali, criativa tanto da série quanto do jogo. Acho que sempre que eles incluem coisas são muito bem-vindas, como foram nos jogos e foi no segundo jogo. Achei que na série incluir essas nuances foram muito legais.
novos infectados, novas facções, coisas do tipo, foram muito bacanas. Aí eu acho que todo mundo tá comentando sobre esse tema agora, eu achei que valia a minha opinião. Se vocês discordam, acharam que tudo que eu falei não faz sentido nenhum, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não viu a série, espero que essa minha análise e tudo isso que a gente conversou faça você assistir, porque é uma série muito boa. E eu pretendo trazer mais conteúdos assim, sobre séries, games, que eu vou dando opinião, vou conversando com vocês, a gente aqui no comentário vai trocando. Obrigada por terem visto. Já curte aqui o vídeo, compartilha com todo mundo, por favor, pra me ajudar a crescer esse canal. E já deixa seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou dessa análise, beleza? Até semana que vem, beijão, tchau, tchau!